Então, hoje eu vou falar sobre recheios. Na verdade, acho que eu vou começar recapitulando o que a gente falou um pouquinho sobre as massas. Eu acho que foi uma live bem legal, assim, de conhecimento sobre. Tentei passar tudo que eu sei para vocês, sobre um pouco de técnicas das massas, sobre o método os três métodos de preparo, o cremoso, o espumoso e o direto. As dicas, os truques aí, o pulo do gato. Então, acho que foi uma live bem interessante aí para quem conseguiu anotar tudo. Então, hoje aí que você está aí, acho que seria bem interessante você pegar um caderninho para poder anotar tudo, principalmente se você for novo aí na área, se quiser entrar nesse ramo da confeitaria, eu acho que vai ser bem legal. Então, é o seguinte, para quem não me conhece ainda, meu nome é Isabel Badalotti, faço bolos desde os meus 14 anos de idade, é o que eu amo fazer, que eu escolhi para minha vida. E desde então eu resolvi ensinar para vocês, resolvi compartilhar o que eu sei, porque eu acho que conhecimento compartilhado sempre é bom. Então, estou aqui para poder mostrar o que eu sei. Então, hoje na live de recheios, vou tentar, assim, ó, gente, compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi nesse meio tempo, errando, acertando. Então, acho que vai ser uma live bem legal. Inclusive, tudo que vocês tiverem de dúvidas, de perguntas, podem ir mandando aí, que o Fred está aqui me auxiliando. Então, ele vai falando para mim as perguntas e vamos lá que eu vou responder, tá bom? Então, acho que a gente pode começar falando. Eu vou começar falando sobre os tipos de recheio, assim. Por exemplo, na verdade, eu vou falar mais especificamente, porque você pode estar pensando, que tipo de recheio que eu vou estar falando? Tipo de recheio para bolo caseiro ou para bolo alto? Eu vou estar mais especificamente focando para bolos altos, tá? Esse tipo de bolo que leva duas, três camadas de recheio, sabe? Se for esses bolos mais de vó, que é mais como se a gente fosse falar de uma cobertura, digamos que brigadeiro, é um pouco mais diferente. Então, é um pouco mais diferente. Então, a gente vai falar mais de bolos altos. Quando eu for escolher, digamos assim, um recheio para o meu bolo, vou pensar numa combinação. Vou fazer um bolo alto e como que eu escolho um recheio certo para minha massa? Tendo como base o que a gente aprendeu ontem sobre as massas, uma massa mais leve ou uma massa mais pesada, eu vou ter que sempre andar junto com o recheio. Então, por exemplo, assim, eu não posso escolher um recheio mais pesado com uma massa mais leve. Digamos, por exemplo, eu vou escolher um recheio pesado, um brigadeiro, que é um recheio mais denso, assim, com uma massa de pão de ló. O que vai acontecer? A hora que eu for montar esse meu bolo, a minha massa ela vai achatar um pouquinho com o meu recheio pesado, entendeu? Então não vai ficar uma estrutura muito legal. É a mesma coisa se eu for fazer um recheio muito leve para uma massa pesada. Então, por exemplo, assim, eu faço minha massa amanteigada com um recheio de mousse de chocolate. Então, o que vai acontecer? A hora que eu for montar, o meu mousse simplesmente ele vai para os lados, assim, porque ele é uma coisa muito leve, ele não vai aguentar. Então, sempre massa leve com recheio pesado com recheio pesado, você sempre tem que partir desse princípio. O ponto do brigadeiro é uma coisa bem difícil de acertar, assim, porque é totalmente diferente o ponto de brigadeiro para enrolar e o ponto de brigadeiro para recheio. Porque ponto de brigadeiro para recheio ele tem que ser uma coisa muito mais cremosa do que o para enrolar. Tanto que quando eu vou fazer ponto de brigadeiro para recheio, eu sempre faço a medida de uma lata de leite condensado para uma caixinha de creme de leite. Então fica uma coisa muito mais cremosa. Você pode fazer tanto. Aí o teu brigadeiro, você pode fazer infinitas possibilidades de recheios, né? Você pode fazer tanto de chocolate em gotas, quanto chocolate em pó, quanto brigadeiro de nozes. Você pode fazer aquelas pastas saborizadas.
uma infinidade de recheios. Então, como que você sabe qual é o ponto do brigadeiro na hora de enrolar? A hora que você está mexendo o brigadeiro, você ergue a sua colher, a hora que ela cair em blocos, é que tá o ponto certo. Você não pode deixar passar esse ponto de cair em blocos, porque quando passa, você vai perceber que se você for na hora de cortar o seu bolo, se você, por exemplo, você vai rechear, na hora de cortar, você vai perceber que o seu bolo ele vai meio que vir o brigadeiro inteiro, assim, na hora de cortar, sabe? Não vai ser aquela coisa muito cremosa. Não sei se deu para entender bem, mas é isso, tem que ficar bem atento nessa parte. Então, é meio difícil de acertar, assim, mas é bem coisa de prática, assim. É na prática que a gente vai pegando e vai acertando. Então, e assim, por exemplo, assim, no meu cardápio, uma das coisas que mais sai, um dos brigadeiros que mais sai, porque assim, o bolo, o recheio que o povo mais gosta, ainda o brasileiro mais gosta, é o brigadeiro dos bolos. É o que o brasileiro, o paladar do brasileiro gosta. Então, dá para você trabalhar com infinitas possibilidades. O que mais sai no meu cardápio de brigadeiro é o brigadeiro de nozes. Então, você faz a mistura de leite condensado com as nozes, mexe na panela, assim, bem, e só de mexer as nozes com o brigadeiro, ela já vai pegar bem o sabor, assim, já vai dar uma tonalidade mais, uma cor mais pro bege, assim, sabe? Fica bem legal, fica bem gostoso. E dá para você fazer também, a partir das nozes, com outras castanhas, dá para você fazer de macadâmia, dá para você fazer de pistache, pistache fica muito bom. Dá para você fazer de pistache quanto delipache de pistache. O que é delipache de pistache? É aquela pasta que é como se fosse uma essência do pistache que você encontra em lojas de confeitaria. É uma pasta premium, digamos, do pistache, que é a parte mais nobre do pistache. Tem umas marcas bem boas e tem umas que não são tão boas. Aí vale a questão de teste para você ir testando e vendo qual que você se adapta mais. E essas questões castanhas, assim, é o que você acha que o seu cliente vai se adaptar melhor, o que ele vai gostar mais também. Tá? Então, dá para você brincar assim. E essa combinação de sabores, assim, com brigadeiro, dá para você misturar muito bem geleias, sabe? Eu acho que brigadeiro e geleia é uma coisa que combina muito bem. Tanto essa questão de brigadeiro de oleaginosas, as oleaginosas são essas castanhas mesmo. Damasco com nozes, gente. Damasco com nozes é uma combinação muito boa. Vale você testar tudo. Geleia de framboesa com pistache. Acho que assim, tipo, é uma combinação clássica, framboesa com pistache. Muito, muito boa. E é isso aí. Acho que de brigadeiro, uma pergunta. Qual recheio combina com nata com morango? Nata com morango, ó, qual recheio combina nata com morango? Eu acho que nata com morango é o próprio recheio, né? Eu acho que nata com morango é o recheio já. Eu acho que leite condensado, se você adicionar leite condensado já. E nata com morango é um clássico, né? Talvez com suspiro também, se você adicionar um suspiro. É uma coisa muito boa. Acho que é uma delícia, todo mundo gosta aí de sobremesa. Bem refrescante. Aí, quando você for fazer um recheio de sobremesa de nata com morango, eu aconselho você a fazer uma massa bem leve, assim, tipo um pão de ló, porque a nata, ela é um recheio bem leve, né? Então, é uma coisa bem cremosa, bem leve. Então, ela combina com uma massa bem leve também. Então, eu acho que não ficaria tão legal você fazer uma massa mais pesada, digamos, a massa amanteigada, com igual aquela questão que eu falei, que se você fizer a massa amanteigada, ela, digamos que ela vai achatar um pouquinho a sua nata. Não vai ficar aquela coisa tão cremosa na boca, assim, sabe? Então é aquela coisa, recheio leve, massa leve, recheio pesado, massa pesada. Agora a gente parte. Outra questão também.
Tem uma combinação que eu faço no meu cardápio, que eu não sei se vocês já comeram Red Velvet, mas Red Velvet é um recheio de cream cheese com o creme de leite fresco ou com a nata. O que é isso? É como se fosse um creme bem aveludado, assim, sabe? É um creme bem fresquinho. Gente, é bem cremoso, é bem gostoso. Aí, esse creme eu misturo com a massa à base de óleo, que é uma massa bem cremosa também. E a partir desse creme, eu faço inúmeras combinações. Então, você sempre pode pegar, digamos, um creme base, é parte do mesmo princípio do brigadeiro. Você pega a base do brigadeiro e faz inúmeras combinações. É a mesma coisa desse meu creme. Eu pego esse meu creme de base de cream cheese e faço inúmeras combinações com delipache. Delipache, igual eu falei para vocês, é aquela pasta que a gente pega, que é a essência digamos, a essência do pistache ou a essência de baunilha, e a gente saboriza esse creme. Então, você consegue fazer inúmeras possibilidades. E com isso, você tem um estoque menor na sua cozinha também. Então, você consegue ter um cardápio mais, digamos assim, uma variação de cardápio maior e um estoque menor. Então, você consegue ter uma produção melhor e o estoque menor. Deu para entender? Então, é isso. Agora eu vou ensinar para vocês. Vai ter receita hoje, sim. Vou ensinar para vocês fazer ganache. Ganache, eu acho que é um dos melhores recheios para bolo. Ganache, ele entra na parte, eu classificaria ele na parte de recheios pesados, para você montar ele com a massa mais pesada. Porque quando você coloca a ganache na geladeira, porque o brasileiro tem esse costume de sempre de quando vai comprar um bolo, quando vai pegar um bolo, colocar o bolo na geladeira, né? Então, ele fica duro. Então, por isso que eu acho que é um recheio um pouco mais pesado. Então, eu acho que a ganache é uma coisa bem gostosa de você ter no teu cardápio. Agrada a maioria dos paladares, porque você pode fazer tanto ao leite, quanto meio amarga. Você pode fazer ganache de brigadeiro, de chocolate branco, você pode fazer ganache de frutas vermelhas, você pode fazer ganache de maracujá. Gente, muita coisa você pode fazer ganache. De frutas amarelas. Que mais que você pode fazer ganache? De morango também. Muita coisa. Que você de pistache. Então, mas a tradicional mesmo, eu acho que é mais a de chocolate branco e a de chocolate ao leite, ou meio amargo, né? Então, eu vou ensinar para você hoje a ganache de chocolate ao leite, tá? A que eu vou ensinar hoje é para recheio mesmo, não serve para espatular o bolo em volta, porque para espatular o bolo é uma proporção um pouco diferente, tá? E vai um pouco mais ingredientes, vai manteiga e glucose. Depois eu explico mais um pouco da função da manteiga e da glucose na ganache. Mas vamos lá. Vou pegar, antes disso, eu vou ensinar para vocês a diferença. Eu trouxe aqui 2 cremes de leite. O creme de leite de lata e o creme de leite de caixinha. Qual que é a diferença dos dois? Tem também o creme de leite fresco, mas eu fui no mercado hoje e eu não achei. Então, mas eu vou falar dele também, tá? Então, o creme de leite de lata, qual que é a diferença dos 3? A porcentagem de gordura, tá? Essa que vai dar a diferença na nossa ganache. O creme de leite de lata, ele tem 20% de gordura. O creme de leite de caixinha, ele tem 17% de gordura. E o creme de leite de frasquinho, aquele que você encontra na geladeira do mercado mesmo, tem 35% de gordura. E daí tem a nata também, que eu não aconselho muito fazer nata com ganache, porque é uma gordura muito elevada. Daí, no caso, você teria que misturar um pouquinho mais de leite, porque ela é bem densa também. E daí já acaba alterando um pouquinho a sua receita, sabe? Ela já não fica a proporção muito certa, porque tem que ser uma medida muito exata para dar certinho a sua ganache, para não ficar muito líquida ou muito densa também. Então, a diferença é a porcentagem de gordura entre cada um deles. O que vai alterar?
o brilho da sua ganache. O brilho, um vai ficar... digamos assim, esse aqui vai ficar bem mais brilhoso do que esse. Eu não gosto de fazer ganache com esse, com o creme de leite de caixinha. Eu acho que não fica uma ganache muito bonita. Ela fica um pouco mais opaca, assim, sabe? Não fica aquela coisa muito... não fica tão cremosa também, não fica tão saborosa por conta da quantidade de gordura do creme de leite mesmo. A melhor de todas, sem dúvida, é o creme de leite fresco, porque é a que tem a maior porcentagem de gordura, com certeza é a que vai ficar mais saborosa, é a que vai ficar mais brilhante. Mas nem é sempre que a gente tem essa possibilidade de ter esse creme de leite em casa, porque como a gente às vezes trabalha com encomendas, acaba não compensando financeiramente para a gente comprar para fazer a ganache, entende? Porque é um custo mais elevado. Então, o custo-benefício e o resultado melhor é esse aqui. Então, eu recomendo esse. E eu vou fazer o creme de leite com esse. A ganache com esse, desculpa. Com o soro mesmo, tá? Porque se você tirar o soro, muda a proporção da sua ganache também. Então, você chacoalha ela na hora de fazer. Vamos abrir aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandando, tá? Sobre os cremes de leite. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou pesar, eu vou passar a proporção para vocês. 55 gramas de creme de leite. Que nem eu falei ontem, gente, a balança é indispensável na confeitaria. ,55 gramas de creme de leite. Aí aqui, eu vou tomar chocolate. Tanto que eu trouxe na embalagem para mostrar para vocês o chocolate que eu uso e que eu recomendo. Assim, se a gente for falar de chocolate, qual que é o mais recomendado? Da Cacau. Assim, o custo, benefício e o gosto também. Porque tem gente que usa da Calibou, só que é muito caro. E a gente que trabalha com público, eu não sei qual a sua finalidade, se é trabalhar com para venda ou se é trabalhar para casa. Mas o chocolate da Calibou é muito caro. É maravilhoso, assim, tipo, não tem comparação. O sabor dele é inigualável. O chocolate belga é bem melhor. Mas esse aqui, o da Cacau, é uma qualidade nacional do chocolate da Calibou. Então, é uma qualidade bem boa também. Eu acho bem melhor que o da Nestlé, assim, questão de sabor mesmo. Ele é bem mais fácil de derreter também, porque ele vem em gotas, tá? Porque você vai comprar aquele chocolate em barra, assim, para você cortar tudo. Porque você tem que cortar ele bem fininho, assim, para dar certo, para você derreter, por exemplo, para fazer a sua ganache. Ou você pegar um chocolate em gota, é muito mais fácil você pegar o chocolate em gota, muito mais prático, economiza muito tempo também, tá? Então, ele não fala qual que é a proporção de cacau dele na embalagem, eu não encontrei qual que é. Mas eu acredito que deve ser uns 33%, tá? Porque a maioria desses chocolates ao leite, a gente tem o chocolate desse ao leite, o meio amargo também. Aí, quando vocês forem comprar o chocolate, vocês vão ver que vai ter esse e vai ter o chocolate cobertura. Quando vocês forem ver o chocolate cobertura, é chocolate fracionado, tá? Ele não serve para fazer recheios
e, por exemplo, para fazer ganaches, essas coisas. Ele serve apenas para, digamos, banhar as coisas, para finalizações de docinhos que você não precisa temperar o chocolate, digamos, para fazer ovos de Páscoa, porque você precisa que o seu chocolate ele fique inteiro e não derreta. Não é um chocolate tão bom, ele não é tão macio na boca, assim, sabe? Ele fica aquele aspecto um pouco de gordura, assim, na boca, sabe? Não é tão gostoso, então eu não recomendo. Aí tem a linha Select da Cical também, que é bem boa, um pouco mais nobre, digamos. Mas essa aqui, recomendo super. É a mais custo-benefício de todas. Tá, ó, fazendo propaganda da Cical aqui já. Tá, mas vamos lá. 55 gramas de creme de leite. Agora eu vou derreter, assim, derrete junto os dois. Não precisa derreter um primeiro para depois derreter o outro. Não vai ter problema derreter juntos os dois, que é bem mais prático, tá? 55 gramas de creme de leite e 125 gramas de chocolate. Aí a gente vai colocar 30 segundos no micro-ondas. Vou dar uma mexidinha aqui, você sempre mistura um pouquinho. Vou tentar mostrar para vocês aqui como é que tá. Dá para ver bem? Aqui. Ó. E vou levar de 30 em 30 segundos para o meu micro. Eu acredito que em questão de 1 minuto, 1 minuto e meio, ele já vai estar bom. E assim, se você for fazer ganache de chocolate branca, a proporção é diferente. Não tem aqui para te passar agora. Mas se você for fazer de chocolate meio amargo, a proporção é a mesma, tá? Aí é o seguinte, quando você for fazer ganache saborizada, é só você colocar a saborização do que você quiser. Por exemplo, assim, eu quero fazer uma ganache de chocolate branco com frutas vermelhas. Eu coloco, por exemplo, o purê, eu faço um purê das frutas vermelhas. Por exemplo, eu pego as frutas vermelhas, bato bem no processador e depois eu adiciono na minha ganache já pronta, tá? Então, ó, coloquei mais 30, vou mexendo aqui com vocês para ver. Ele tá com, não sei se dá para ver aí, ele tá com alguns gruminhos aqui, mas isso é questão de mexer mais, mexer na mão mesmo, ele já vai desfazendo. Tá vendo? Só você mexer bem. Não dá para você aquecer demais, tá? A sua ganache. Se você aquecer demais, ela queima também. Então, se você vê que ela ficou com alguns gruminhos, vou pôr mais, não. Mexe bem primeiro. Você vai ver o tempo que eu vou ficar aqui mexendo. Depois, se você vê que não teve jeito mesmo, depois você mexer bastante. Se ela não desfez, daí você põe mais. Uma dica para ela ficar mais brilhante também é você mexer ela no mixer. Que ela vai ficar bem brilhante também. Nunca no liquidificador, tá? Nunca coloque a ganache no liquidificador, porque ela vai incorporar ar e não vai ficar legal. Aqui eu já vou mostrar para vocês, ó. Mesmo aqueles gruminhos que tava, era só eu mexer e já desfez tudo. Deixa eu só mexer um pouquinho mais. Gente, tá tão brilhosa, tá bonita.
Se eu fizesse essa mesma ganache, com essa mesma proporção, com o creme de leite de caixinha, não ia ter esse brilho aqui, não. Vou mostrar pra vocês. Ai. Estão vendo? Peraí. Tá vendo como ela tá líquida? Ó, tá bem líquida, né? Dá pra ver o brilho dela? Então, aí o que você vai fazer? Não vai pôr ela na geladeira, tá? Isso aqui eu tô falando pra recheio. Eu já fiz errado de pegar isso aqui, acabei de fazer, e colocar direto no bolo. Outra dica pra vocês. Tudo que você for fazer no seu bolo, tudo tem que estar em temperatura ambiente. Nunca nada quente. Assim, ó, nada quente. Tudo tem que estar em temperatura ambiente. Nada gelado também, porque às vezes você fez um brigadeiro. Ah, eu fiz um brigadeiro, eu preciso decorar logo o meu bolo e vou pôr ele na geladeira. Gente, ele vai ficar tão duro. Você não vai conseguir colocar ele para recheio a ponto de colocar ele recheio no bolo. Não vai dar certo. Então, tudo em temperatura ambiente. Se você colocar coisa quente no seu bolo, vai dar errado. Com a sua massa quente também não vai dar certo. Então, espere tudo esfriar em temperatura ambiente, bem bonitinho, que só assim a montagem do seu bolo vai dar certo também. Então, se você fizer isso aqui, com a sua ganache pronta, acabei de fazer minha ganache. Vou colocá-la no meu bolo? O que vai fazer no seu bolo? Vai para os lados, vai virar uma piscininha, não vai dar certo. Vai dar errado. Você vai esperar no mínimo 12 horas. Tem que fazer com 12 horas de antecedência. Aí, como que ela vai ficar? Se você tiver muita pressa, assim, tipo, não tiver jeito, se você tiver muita pressa, você faz, coloca ela 3 horas na geladeira. Colocou 3 horas na geladeira. Depois, tira ela 3 horas, deixa 3 horas em temperatura ambiente que ela vai voltar. Isso depende muito também do como tá o clima, tá? Porque às vezes está um dia muito calor, muito quente, vai ficar mais líquida. E se tá um dia muito frio, vai ficar mais dura também. Aí o que você faz? Tá um dia muito frio, não adianta você esquentar a sua ganache, tá? Você pega, coloca um pouquinho de leite nela para ir voltando ela. A hora que você vê que ela tá num ponto legal, você para. Mas é coisa de gente de gotinha mesmo, assim. E colocando bem de pouquinho mesmo. Aí passou as 12 horas. Olha como ela vai ficar. Ela vai ficar assim. Dá pra ver bem? Ela vai ficar assim, ó. Opa, deixa eu pegar aqui. Tá vendo o ponto dela? Esse aqui, ela não tava na geladeira. Ela ficou só em temperatura ambiente. Eu não consigo ler. Além de bolo, perguntou, você usa ela depois de descansar 2 horas para espatular? Sim, uso. Só que, então... Como que é a pergunta? Desculpa, eu não... Você usa ela depois de descansar 2 horas para espatular? Se eu uso ela depois de 12 horas para espatular. Uso, tá? Só que, assim, para espatular, eu coloco glucose ou mel e manteiga. O que vai acontecer? O que faz a glucose e o mel? O que faz a glucose e o mel? Ele vai retardar, digamos, o açucaramento da minha ganache. Então, ela não vai deixar que a minha ganache, ela açucare, entendeu? Então, às vezes, você tem aquele bolo um pouco açucarado, aquela ganache açucarada, assim. Então, essa é a função do mel, tanto para a espatulagem do bolo. E também a manteiga serve para dar um brilho a mais na espatulagem. A hora que você vê aquela ganache bem brilhosa, assim, que serve para espatular, é a função da manteiga também. Por isso que eu falei que para espatular a receita é um pouco diferente.
vai umas proporções a mais, tá? Mas vai ficar basicamente a mesma coisa que essa aqui, ó. Tá vendo que ela não cai da colher? Vai ficar bem assim. Essa aqui não tava na geladeira. É a mesma coisa que essa aqui, que tá líquida agora. E fica bem legal também. Ela dura até 7 dias fora da geladeira. E dura 30 dias na geladeira. Tá? E dá pra você congelar ela também. Gente, se vocês quiserem perguntando, podem mandar pergunta aí, tá? E a antecedência para você preparar os recheios, tá? Que nem eu falei, preparar no mínimo 12 horas de antecedência. Quando eu vou fazer um bolo, eu peço 3 dias de antecedência. Por quê? Quando a gente vai fazer um bolo, no mínimo, porque um dia, o certo é a gente ter uma programação para, no primeiro dia, a gente fazer a massa e os recheios. A gente fazer as massas e os recheios para deixar tudo bem descansadinho. A massa, quanto mais ela descansar, melhor. O recheio, quanto mais ele descansar, melhor, porque ele vai ficar em temperatura ambiente. Vai ficar tudo bem certinho, assim. Ele vai ficar mais seguro na hora de você montar no segundo dia. Então, no segundo dia é para a montagem do bolo. Tanto que os 3 dias é para você fazer tudo com mais calma, assim. Então, você não vai ser aquela coisa corrida, assim, em cima da hora, feito mais ou menos, assim. Então, vai ser uma coisa bem feitinha, com bastante calma, tudo em temperatura ambiente, tudo bem certinho. Então, no segundo dia, você monta o bolo. E no terceiro dia, você espatula o bolo e entrega para o seu cliente. Então, por isso que, às vezes, o pessoal fala, mas por que 3 dias? Tem gente que pede até com 7 dias de antecedência, 10 dias, para poder se programar tudo bem certinho, entendeu? Então, toda uma logística para a gente fazer isso. E esse aqui também serve, a ganache, ela serve para fazer, não sei se vocês já viram falar, em cinta de contenção. Cinta de contenção, o que que é? É para você segurar o seu recheio. Porque quando a gente vai fazer um recheio no bolo, digamos assim, eu faço um recheio no bolo, que nem eu falei, eu tenho aquele meu creme de cream cheese. Ele é um creme mais suave, é um creme mais leve. Eu não posso simplesmente colocar ele no meu bolo e colocar a cobertura por fora. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela barriga em volta e não vai ficar um aspecto legal. Então, para que que a gente vai vazar recheio, digamos, do lado? Literalmente vai vazar recheio. Então, para isso não acontecer, a gente faz a cinta de contenção, que é para segurar mesmo o recheio dentro do bolo. Tanto tem muita gente que coloca geleia nos bolos, é uma coisa meio líquida, assim, então precisa dessa cinta de contenção. E eu faço nos meus bolos também cinta de contenção com a ganache, porque a ganache, ela segura bem, porque na geladeira ela fica bem firme, bem dura. E é uma coisa que o pessoal adora comer. Então, é bem gostosa, assim, porque é uma cinta de contenção que, nossa, de ganache é realmente muito boa. Então, fica a dica aí para quem quiser fazer. E já fica a mesma coisa que o recheio, porque quando a gente vai fazer a cinta de contenção, geralmente é a mesma coisa que a cobertura, já fica a mesma coisa. Entendeu?